Seja bem-vindo a mais uma programação da Batista Vila Formosa. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Curta, compartilhe, permaneça conosco. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Conexão e Comunhão. Já estamos conectados no canal do YouTube, pelo Facebook também, canal da Batista Vila Formosa. É uma alegria, é um privilégio poder ter a sua companhia, ter a sua participação, a sua atenção. Obrigado você que tem nos acompanhado, né? Aproveita aí para compartilhar, para convidar os amigos, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar a partir de hoje uma série de estudos sobre as igrejas mencionadas ali no livro de Apocalipse. Para isso, é claro, antes, sem sombra de dúvida, vamos pedir direção, orientação e iluminação
através da ação do Espírito Santo. Vamos orar para que o Senhor possa, através da ação do Espírito Santo, fazer-nos compreender a sua palavra. Pai de amor, te louvamos e te agradecemos porque mais uma vez estamos aqui para compartilhar da tua palavra. Te agradecemos pela vida, pela oportunidade. Te pedimos uma bênção especial sobre cada família, sobre cada vida que está nos acompanhando. Te agradecemos por essa oportunidade, pela liberdade que temos de atuar também nas redes sociais, Pai querido. Te pedimos para aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão tristes, aqueles que estão muitas vezes em luto, que o Senhor esteja abençoando, aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo porta de emprego e que mais uma vez nesse momento nós possamos deixar as preocupações de lado para compreender a Tua Palavra, para crescer um pouco mais no conhecimento e crescer um pouco mais também no caminho da santificação, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação, mais uma vez é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, ou livro da revelação, né? Alguns têm até dificuldade de ler o livro de Apocalipse, de estudar, mas esse livro também é chamado livro da revelação, é revelação de Deus a João. João estava preso na ilha de Patmos, estava preso porque estava pregando o Evangelho, né? E havia uma perseguição de Roma com relação aos cristãos, porque havia uma exigência, né? Para que todos pudessem adorar o imperador, que se intitulava um Deus. E os cristãos não aceitaram essa determinação, por isso estavam sendo perseguidos e João então é preso ali na ilha de Patmos e o Senhor então traz essa revelação a João e ele também vai escrever cartas às igrejas ali da região da Ásia, né? Hoje faz parte ali seria a Turquia, e então essas 7 igrejas vão receber essas cartas. E o que eu quero destacar sobre esse estudo qual era a intenção, a exortação, o elogio, mas ao mesmo tempo aquela palavra de estímulo, aquela promessa de Deus para essas igrejas. E como as nossas igrejas, como nós nos dias de hoje, nós temos dificuldades, né? Nós podemos ser elogiados por aquilo que fazemos e estamos nos dedicando, mas também temos alguns percalços, temos algumas áreas que precisam ser melhoradas. Por isso, senti no coração de compartilhar com vocês sobre as 7 igrejas que João escreveu aqui em Apocalipse. Quero iniciar, é claro, com a igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos destacar primeiro a história, né? Como surgiu, quem fundou a igreja em Éfeso. Essa igreja de Éfeso, uma igreja mencionada no Novo Testamento, e o início dessa igreja foi registrado por Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Depois a igreja de Éfeso se tornou destinatária daquela carta paulina, né? Paulo escreveu também uma epístola e aí veio também a carta do Apocalipse. A igreja de Éfeso ficava numa cidade rica e importante, uma cidade que fazia diferença na sua época, né? Era uma cidade grande no seu tempo, uma cidade importante da Ásia, uma cidade que tinha ali um comércio bem importante, um comércio forte, mas também que era uma cidade de muita idolatria, justamente porque ela ficava localizada e mundialmente conhecida e onde se localizava o templo da deusa Diana. Posteriormente, em outra oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Além disso, podemos destacar também em Éfeso que muitos judeus que moravam ali tinham a liberdade para seguir as suas práticas judaicas na cidade. Então esse era o contexto de Éfeso, era o contexto dessa cidade, dessa localidade onde foi fundada a igreja de Éfeso. Quem fundou essa igreja? Em aproximadamente 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Então, Paulo é que organizou, que fundou ali essa igreja em Éfeso. E ele não estava sozinho nessa segunda viagem missionária, ele estava acompanhado de outras pessoas. Eu quero destacar aqui Priscila e Áquila, né? E a Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou, debateu com os judeus. E naquela ocasião, nesse primeiro momento, ele foi bem aceito pela comunidade judaica ali em Éfeso, que recebeu bem a mensagem de Cristo. Então, Paulo foi bem aceito, bem recebido. E, inclusive, os judeus pediram para Paulo que ele permanecesse um tempo maior. Isso você vai encontrar essa narrativa lá em Atos capítulo 18, dos versículos 19 a 21. Mas Paulo tinha um compromisso em Jerusalém, e aí ele não pôde permanecer ali, mas ele então contou com o apoio de Priscila e Áquila, que permaneceram em Éfeso e logo depois também conheceram Apolo, um judeu de Alexandria. E aí permanecendo ali foi esse casal de amigos de Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valoroso pregador das boas novas também de Cristo. Atos capítulo 18, a partir do versículo 24 até 28, vai narrar tudo isso que nós estamos falando aqui. Mais tarde, Paulo retorna a Éfeso e acabou ali encontrando alguns discípulos de João Batista. É muito interessante que aí Paulo anuncia as verdades de Cristo e eles são batizados e recebem o Espírito Santo. Atos capítulo 19, do versículo 1 a 7, vai falar sobre isso. Depois Paulo, como sempre, vai pregar com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica ali em Éfeso, e aí foi nesse tempo então que os judeus endurecidos, aqueles mais radicais, rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos opositores aos cristãos. Paulo, naquele primeiro momento, naquele início da sua segunda viagem, quando ele funda a igreja, quando ele vai debater com os judeus, ele é bem aceito. Agora, eles já começam a rejeitar e se tornaram violentos, inclusive, não aceitando e se opondo à mensagem de Paulo.
Mas isso não amedrontou Paulo, ele continuou trabalhando, continuou pregando o Evangelho, e ele ficou durante aproximadamente 3 anos ali na cidade de Éfeso. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos capítulo 19, versículo 11, a Bíblia narra exatamente esse período que Paulo ficou ali. Então, ali houve naquele local um verdadeiro avivamento na cidade. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido, era exaltado, e muitos judeus e gentios creram e receberam o Evangelho através da atuação de Paulo, através ali da igreja em Éfeso. Inclusive, muitos habitantes das cidades que seguiam aquelas artes mágicas, né, trouxeram os seus livros, olha que importante destacar, trouxeram os seus livros e queimaram publicamente, né, fizeram ali uma fogueira e ali lançaram os seus livros de magia, de mágica publicamente. Atos capítulo 9, versículos 17 a 20 fala sobre isso. E aí a igreja em Éfeso então cresce de forma extraordinária, de tal forma que até a economia da cidade, que dependia da venda de artefatos religiosos, começa a se sentir ameaçada, né? Porque a idolatria vai sendo deixada de lado. E aí esse comércio, então, começa a perder clientes, começa a perder receita. E aí, nesse contexto, tem um homem chamado Demétrio, ele era ourives, e aí ele tentou iniciar ali uma rebelião, um protesto, uma manifestação. E ele liderou inclusive um tumulto, né? Passou a ser um tumulto em Atos capítulo 19, os versículos 24 a 41, mas mesmo assim, mesmo depois dele ter criado esse tumulto, a obra do Senhor continuou expandindo e ela não parou, ela não foi cerceada, ela não foi impedida. Então a igreja em Éfeso estava aqui realizando a sua obra, mesmo aqui enfrentando todas essas dificuldades, e ela estava estabelecida e serviu como um centro propagador do Evangelho para as regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo, né, e o apóstolo João também estiveram envolvidos à igreja de Éfeso. Mas aí chegamos aqui então à carta à igreja de Éfeso, a carta que Paulo enviou, e aí logo depois chegamos aqui no livro de Apocalipse. Então, entre 60 e 63 depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava em Roma e envia uma carta aos crentes de Efésios, ou aos crentes ali na cidade de Éfeso, para ensiná-los acerca do significado maravilhoso das implicações e das práticas de ser igreja de Cristo. Então, quando a gente lê carta de Paulo aos Efésios, ele está focando exatamente sobre isso. Parece que essa carta, inclusive, não ficou restrita só à igreja em Éfeso, mas ela circulou nas cidades vizinhas. Mas o tempo passou, uma nova geração de crentes surgiu em Éfeso, e foi a essa nova geração, ou para essa nova geração, que o Senhor Jesus ditou, revelou ao apóstolo João a carta que acabamos de ler aqui, a carta à igreja de Éfeso, registrado aqui no livro de Apocalipse. E aí nós vamos então trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso, começando, é claro, pelo elogio que o próprio texto, que Deus faz à igreja em Éfeso. Então a igreja em Éfeso ela é elogiada pelo Senhor, de acordo com o texto que nós lemos, pelas suas obras, seu trabalho árduo, a perseverança daqueles irmãos. Aqueles cristãos trabalhavam, né, pela causa do Evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante aos homens perversos, eles não aceitavam isso, né? Eles combatiam
esses homens que se disfarçavam, inclusive, dizendo ser até profetas, né? E depois descobriam que não era nada disso. Então a igreja combatia isso. E a igreja, inclusive, pôs à prova esses homens que se diziam ser apóstolos, melhor dizendo, e descobriram, na verdade, que eles eram impostores. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 2 que acabamos de ler, fala sobre isso. A igreja também odiava as práticas nicolaítas, que seguiam falsos líderes. Essas práticas, eles seguiam aqueles que propagavam os ensinos que tinham por objetivo fazer com que os crentes tropeçassem, caíssem. Né? Apocalipse capítulo 2, versículo 6 fala sobre isso. Mas perseverantes, os crentes, aliás, como precisamos ser nos dias de hoje, os crentes ali de Éfeso também suportavam sem desfalecer o sofrimento por causa do nome de Cristo. E eles também eram perseguidos porque eles não aceitavam a idolatria, e a idolatria fazia parte do movimento econômico, né, comercial daquela cidade. Então eles tinham que enfrentar esse principal obstáculo, eles reprovavam esse paganismo, e aí, consequentemente, quem vendia lá as imagens, vivia desse comércio, ficava muito bravo com aqueles cristãos ali em Éfeso, né? E também a maior dificuldade é que a autoridade romana, por isso que João, inclusive, estava preso quando ele escreve o livro de Apocalipse, eles obrigavam os cidadãos a reconhecer a suposta divindade do imperador romano. O imperador romano se intitulava um deus e eles cobravam isso, né? Eles determinavam que todos deveriam conhecer essa suposta divindade do imperador romano. Nesse tempo, o imperador era Domiciano, e ao invés dos crentes declararem isso, concordarem com esse senhorio de César, eles declaravam o senhorio de Cristo. Eles reconheciam somente a divindade de Cristo, de Deus. E aí, então, também eram perseguidos. E tudo isso, é claro, que trazia perseguição, trazia um ambiente hostil, né? Falamos aqui daquele tumulto criado por Demétrio. Então, a igreja enfrentava perseguições e lutas terríveis, mas eles continuavam firmes. Mas estava tudo bem? Estava tudo tranquilo? Igreja perfeita? Povo perfeito? Não. O texto também fala da crítica e advertência que Deus faz à igreja em Éfeso. A igreja marcada por boas obras, e isso é importante trazermos para o dia de hoje. Às vezes nós achamos, para os dias de hoje, nós achamos que estamos fazendo tudo bem, está tudo em ordem, tudo maravilha, não precisamos melhorar mais nada, mas está tudo perfeito. Não é assim que acontece, não foi assim também na igreja em Éfeso. A igreja marcada por boas obras, por trabalho duro, perseverança, enfrentar a perseguição, também tinha um sério problema. Os crentes ali em Éfeso, eles tinham abandonado o primeiro amor, porque a geração dos seus pais, quando da fundação da igreja, já tinha se passado, e essa geração agora, e Apocalipse capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso, essa geração havia esquecido daquele primeiro amor, daquele ânimo, daquela alegria, daquela disposição, porque, como eu disse, a primeira geração já havia passado, e com ela também parece que todo o entusiasmo, a intensidade, o amor pelo Evangelho parece que se foi também. E aí eles então, os pais que já haviam passado essa geração, que tinha essa intensidade, esse amor pelo Evangelho, os seus filhos agora parece que ouviram as boas novas, estavam trabalhando, mas assim, não tinha essa intensidade, não tinha essa alegria. E eu sempre tenho falado isso no dia a dia da igreja local e tenho falado isso de uma forma geral. Às vezes nós nos acomodamos. Eu posso dizer que essa crítica aqui, essa advertência, era a essa acomodação, esse entusiasmo, né? Principalmente quando a igreja se reúne. Parece que a gente está assim meio morno, meio devagar. Então essa crítica e essa advertência vem exatamente nesse sentido. Parece que os crentes ali em Éfeso
daquele tempo, né, essa geração a qual a carta foi direcionada, eles estavam mais apegados ao dever do que à devoção. Aqui faço um parênteses, olha que interessante isso. Esses crentes, esses que João escreve, dá a impressão, e dá para entender isso com o texto, com essa crítica e essa advertência do próprio Deus, que eles estavam apegados mais ao dever e não à devoção, mas ao fazer do que ser, o grande desafio para nós também nos dias de hoje. Porque eles permaneciam fiéis, né? Mas faltava a eles aqui o quê? O amor, o entusiasmo, que já tinham demonstrado, seus pais já tinham demonstrado um dia, e eles próprios, né? Eles eram os guardiões da fé, mas não eram mais os arautos que tinham sido no início da história. Parece que o ativismo, o dia a dia, muitas vezes, da igreja vai tomando lugar, e aí nós deixamos um pouquinho de lado esse entusiasmo, essa devoção, né? Nos preocupamos mais em realizar, nos preocupamos mais nos deveres, se é que podemos dizer isso. E aí, nesse ponto, a igreja em Éfeso parecia, podemos comparar com aquele casal, um casal, homem e mulher, que mesmo depois de muito tempo de casado, eles permanecem fiel um ao outro, né, pelos laços do matrimônio, mas falta aquele amor caloroso do início do casamento. Eu sempre tenho falado isso para os casais. Com o tempo, parece que a gente vai se preocupando com outras coisas, né? Com os filhos, com os netos, o dia a dia, e o casal deixa de lado aquele amor do início do casamento, compartilhando, vivendo junto. Era mais ou menos nesse sentido que a igreja de Éfeso caminhava. E nessa carta escrita para aqueles irmãos, também nós podemos ver que aquela comunidade, aquela igreja foi convidada pelo próprio Senhor Jesus a refletir sobre a sua queda e também foi exortada a se arrepender do seu erro para voltar a praticar tudo aquilo que eles faziam no início, voltar a esse primeiro amor, voltar a praticar as obras que eles praticavam, mas com alegria, com entusiasmo. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que lemos, ressalta isso. E aí nós podemos perceber então que Jesus não apenas criticou a igreja de Éfeso, ou a igreja em Éfeso, mas advertiu acerca de como ela poderia corrigir o que estava errado. Então essa carta é endereçada no aspecto do elogio, da crítica, mas da direção para a correção, porque Deus continua dirigindo a igreja dele. E aí ele dá aqui o caminho em que eles deveriam fazer. O Senhor também assegurou que se aquela comunidade falhasse em responder essa exortação, a caminhar nessa direção adequadamente ao seu chamado, né, o chamado de advertência que o próprio Deus faz, ele a visitaria e tiraria o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. O que isso significa? Preste bastante atenção. Isso significa que, como congregação local, a igreja de Éfeso deixaria de existir. Preste atenção nisso. A igreja de Éfeso deixaria de existir. Então é interessante e ao mesmo tempo nós precisamos nos atentar, porque Deus, o Senhor continua no controle de todas as coisas, né? Então ele também dá essa advertência, ele dá o caminho e ele diz o que ia acontecer, que iria fazer se a igreja continuasse naquele caminho errado. Mas o Senhor também assegurou que se a comunidade procurasse retomar, né, procurasse mudar, ele tem uma promessa, ele deixou a promessa para a igreja em Éfeso. E aí a carta termina com essa maravilhosa promessa, né? Ela diz que o Senhor Jesus deixa
a exortação comum a todas as igrejas, quando o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Essa é uma expressão, né, nesse contexto, que significa que os crentes, que todos nós devemos ouvir com atenção e obediência às palavras que Cristo fala através do seu Espírito. Mas logo em seguida, depois vem a promessa. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É importante aqui enfatizar também, destacar, que aqui o vencedor não vence pelos seus méritos, né? Pelos seus próprios méritos, mas essa vitória aqui vem pelos méritos de Cristo, que conquistou essa vitória definitiva para o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, os redimidos, os cristãos salvos, eles são chamados para ter uma vida de santificação. E aí nós devemos lutar, continuar lutando contra o pecado e contra toda a obra do maligno. Com relação aos crentes aqui em Éfeso, eles iriam o quê? Eles estavam acostumados ali, por que utilizou essa linguagem? Porque eles estavam acostumados ao seguinte: grandes banquetes eram realizados e dedicados aos ídolos. E aí os pagãos procuravam com esse banquete, oferecendo, né, boa comida, atrair os cristãos para esse banquete. Mas aqui o Senhor está oferecendo um banquete muito melhor para a igreja em Éfeso. O Senhor Jesus está oferecendo nos dias de hoje um banquete muito melhor do que o banquete que os pagãos, os ímpios oferecem. Porque esse banquete que eles oferecem, ou o comer, o beber, é só momentâneo. Mas aqui Jesus oferece o quê? O comer da árvore da vida. Da árvore da vida. Ou seja, esse banquete não estava sendo reservado ou reservada para eles para uma alegria passageira, como era o banquete oferecido pelos pagãos para que eles pudessem se corromper, para que os cristãos pudessem se corromper. Mas sim, o que Deus está dando, o que o Senhor Jesus está oferecendo aqui, é um banquete de vida eterna no paraíso celeste. Glórias a Deus por isso. Sempre podemos melhorar. E é interessante que o Senhor, como Pai, corrige com amor. Ele dá o caminho, Ele dá a orientação, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. Mas para isso é necessário dar ouvido ao que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está falando, o que o Senhor está exortando, qual é a direção que o Senhor está dando. Diante de tudo aquilo que foi escrito para a igreja em Éfeso, nós precisamos também trazer para os dias de hoje. Se nós não estamos atravessando como igreja, como cristãos, essas mesmas dificuldades. Estamos aí firme, batalhando a cada dia, mas esquecemos muitas vezes de voltar àquele primeiro amor, servir ao Senhor com alegria, com disposição, estar sempre pronto, sabendo que nós um dia estaremos com Ele, desfrutando desse banquete. Meu desejo e minha oração nessa noite é que possamos caminhar com alegria, possamos corrigir aquilo que porventura precisamos corrigir como igreja de Cristo. Espero que nessa noite essa carta endereçada à igreja ali em Éfeso também possa ter resultado na nossa igreja, nas nossas igrejas, porque a igreja é de Cristo e Ele com certeza vai continuar cuidando, continuar direcionando, continuar caminhando junto com a igreja.
E para isso, muitas vezes, o elogio é bem-vindo, o reconhecimento, mas a exortação também se faz necessária, a correção se faz necessária. A minha palavra é que possamos continuar sendo estimulados e a cada dia continuar firmes fazendo aquilo que estamos fazendo que agrada ao Senhor e caminhando para que possamos corrigir aquilo que porventura deixamos de fazer ou fazemos de forma que não agrada ao Senhor. Não se esqueça, nós precisamos pensar em servir com devoção e não por obrigação. Servir com devoção e não como dever. Servir a Deus com alegria, com espontaneidade. Estar na igreja, participar da igreja com devoção e não com dever ou como dever. Que Deus continue nos abençoando, continue conectado, temos mais uma música, temos as nossas comunicações e continuaremos na próxima semana, continuaremos aqui no Conexão e Comunhão falando sobre as igrejas do Apocalipse. Que Deus abençoe você e a sua família, obrigado por estar conosco até esse momento e até a próxima, se o Senhor nos permitir.